Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui um estudo das cartas de Paulo e a gente está focado aqui em Romanos. Estamos aqui estudando o livro de Romanos, vamos dar sequência aqui, já estamos na quinta parte. Vou pedir para o Vilmar fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui o nosso estudo. Vilmar? Paz do Senhor a todos. Ó Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, eu gostaria de agradecer por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui reunidos e por mais um dia de vida, Senhor. Senhor, que o Senhor venha falar através desse estudo, continue falando conosco, Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, Pai, para que nós possamos entender a Sua palavra, Pai. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, então a gente está aqui no livro de Romanos, né? Aqui na nossa estante é a primeira carta de Paulo na estante nossa aqui na Bíblia, né? Então, aqui no nosso índice, o que a gente já viu? A gente já estudou aqui o capítulo 1, a gente está lendo, a gente está conversando, entendendo o que está escrito. Então, a gente já viu o capítulo 1, né? Que fala sobre a salvação pela fé. No capítulo 1, ele faz uma boa introdução em algumas coisas importantes que ele precisa explicar para que seja entendida essa salvação através da fé, seja entendido o evangelho e o propósito. Então, e no capítulo 2, que a gente já começou a ver também, o foco desse capítulo 2 é para dizer que tanto gentios e judeus, eles são iguais, né? O crente ou não crente, todos somos iguais perante Deus. Ele vem fazendo, sim, umas distinções, ele deixa algumas coisas claras, porque existe a divisão, e a gente vai ver mais um pouco disso hoje. Existem algumas divisões, existem algumas características específicas de cada grupo. Isso ele deixa claro, mas ele também deixa claro que perante Deus todos somos iguais. E que tem, sim, algumas coisas num grupo e no outro grupo que a gente precisa entender, e ele vai explicando de uma forma bacana. Então, conforme a gente vai lendo, a gente vai verificando isso, a gente vai discutindo isso. E aqui no capítulo 2, a primeira coisa que a gente falou, conversou domingo passado, é que existe, sim, um juízo de Deus. A gente viu isso no primeiro bloquinho, e agora a gente vai ver os outros dois bloquinhos do capítulo 2, e depois a gente vai entrar, dependendo do tempo, também no capítulo 3, que a gente vai falar um pouco dessa salvação. Mas aqui no capítulo 2 é um capítulo pequeno até, ele tem aqui 3 bloquinhos que a gente vai entender bem. Quando a gente viu, eu vou colocar aqui, a gente falou no primeiro bloquinho que cabe somente a Deus o julgamento. E ele fala sobre essa questão do juízo de Deus, sobre que a gente não deve julgar, porque a gente não tem a amplitude, a gente não tem a competência, a gente não tem muitas coisas, porque a gente não pode julgar. Ainda ele fala isso, só que a Deus pertence a verdade. A Deus pertence a bondade, a tolerância, a longanimidade. Então, a coisa é muito maior e mais complexa do que às vezes a gente fica imaginando. Então, ele deixa isso claro, que sim, existe um julgamento. Ele fala que tudo que a gente faz são escolhas nossas e que tem consequências. E que tudo vai fazer diferença, sim, na hora de um julgamento, e que vai ser justo. E que vai ser adequado. E a gente não pode, porque a gente não consegue fazer julgamento adequado. Mas ele enfatiza: pratique o bem, para que você seja beneficiado. Ele fala que existe o galardão, existe a vitória para quem pratica o bem. Então, ele fala para praticar o bem. E ele fala que é para a gente não desobedecer o que Deus nos ensina, não desobedecer, não desviar, porque isso pode trazer consequências. Só que é Deus que vai julgar, né?
Então, a gente está falando que tem a consequência, mas a gente não sabe exatamente qual é. Por quê? Porque a gente não tem essa competência. E aí ele fala, então, também, no finalzinho dele fala, e também não adianta só a gente achar que conhecendo Deus, crendo e conhecendo a palavra já é suficiente. Não, ele fala que a gente precisa praticar, a gente falou isso. E aí, a gente vai entrar agora nos 2 próximos bloquinhos, né? Onde ele continua falando dessa questão da igualdade entre crentes e não crentes, né? Cristãos e não cristãos, judeus e não judeus, né? E a gente vai aproveitar também, e a gente vai usar uma palavra, uma conversa um pouco mais focada aí no nosso entendimento nos dias de hoje, para entender aqui a mensagem principal. Então, vamos ler aqui, ó. A gente já leu o primeiro bloquinho, falando que o juízo vem de Deus. E agora a gente vai aqui falar do 17 até o 24. Nesse bloquinho aqui, ele fala que os judeus são indesculpáveis, né? Vamos entender isso, vamos entender o que ele fala nesse bloquinho. Então, vamos ler. A gente vai ler e vai conversar. Do 17 até o 24, inclusive, tem algumas Bíblias que elas separam também nesses bloquinhos para facilitar o entendimento, né? Então, vamos lá, vamos ler esse bloquinho. 17. Está aí na tela, né? Ó. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Vou parar um pouquinho aqui, no 21. Porque até aqui ele está falando, você que... Aí ele fala um monte de coisa. Você que é judeu, você que conhece a lei, você se gloria em Deus, você conhece a vontade dele. Você que tem esse conhecimento e você tem uma responsabilidade, você que é, e você concorda com isso, você que é cego, guia dos cegos, né? Você é luz para quem está nas trevas. Você que conhece, você que é judeu, você que está inserido, você que é um escolhido, você que está sabendo, conhecendo. E você sabe que você tem uma responsabilidade, você é instrutor, você ensina as pessoas. Então ele está falando, você, né, nós aqui, nós que somos crentes, que conhecemos a palavra, que sabemos a vontade de Deus, que a gente já entendeu o que ele quer da gente, que já entendemos também que nós somos importantes para as outras pessoas, nós somos luz para as outras pessoas. Nós temos essa incumbência, nós sabemos disso. Então, aí vou continuar agora a leitura, tá? Mas nesse primeiro versículo ele fala, você que conhece tudo, que entende tudo, que sabe, conhece Deus. Vamos lá, 21. Tu, pois, que ensinas ao trem, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas, não se deve furtar. Furtas? Dizes que não deve cometer adultério e comete? Abomina os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha só, nesse bloquinho nós temos 2 mensagens claras. Primeiro, você que conhece, que é o crente, que é o cristão, que já leu a palavra aqui, eu fico trazendo para nós também, né? A gente que conhece, a gente que tem uma responsabilidade, a gente que fala o que é certo e o que é errado, a gente que tem a incumbência de ensinar as pessoas, a gente que tem a incumbência de ensinar nossos filhos. Ele está falando com a gente, ele está falando com ele está falando assim, então, você que está inserido aqui nesse contexto,
Você fala que não pode fazer determinada coisa e faz? Você está falando de uma lei e transgride? Você fala que uma coisa e faz outra? Você prega que existe uma lei, você transgride a lei? Então ele fala assim: você que fala uma coisa, mas não vive, não testemunha ou não executa, isso daqui é onde ele está chamando a nossa atenção nesse primeiro bloquinho. Ele fala assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E acontece muito com a gente. Vou dar um exemplo. Quando eu não era crente, né? Mas quando eu via algum crente, vamos chamar assim, algum crente que fazia coisa errada, eu ficava pensando: ué, mas será que ele não é? Mas ele não é crente, né? Outro dia eu vi um crente xingando, falando palavrão no trânsito, ficou bravo no trânsito, foi para cima do outro. E eu conhecia, né? Ele era crente e tal, aí eu ficava pensando: ué, mas ele é crente e não está fazendo isso, né? Então, a gente tem uma responsabilidade maior. Quando ele fala que os judeus aqui são indesculpáveis, ele fala assim, ele está cobrando isso. Ele está falando, gente, a gente é crente, então a gente tem uma responsabilidade, a gente sabe, a gente conhece. Então, a gente não pode deixar de seguir. A gente não pode, senão, aí depois a gente vai ver mais para frente aqui, tá? Senão a gente não é. A gente só é marcado, só falou que era. Você só está no grupo ali, você só está na igreja, mas você não está sendo, que a gente vai ver depois, o verdadeiro crente, que ele vai ver no próximo bloquinho, tá bom? Então, nesse primeiro bloquinho, está muito claro isso. Ele está falando, pessoal, vocês que são cristãos, vocês que conhecem Deus, vocês que foram chamados, vocês que estão e sabem das suas responsabilidades, não pode se desviar dela. E aí, no próximo bloquinho, ele vai explicar isso daqui, vai ficar muito bacana. Antes de eu ler esse próximo bloquinho, eu queria abrir para as observações. Edgar, quer falar alguma coisa? Marcelino, tá me ouvindo? Tô. Então, a gente tem aí nesses textos aí de Paulo, ele fala muito usando o que a gente chama de um paralelismo, tem uma palavra bem feia no grego, diatribe. Ele fala, ele conta, ele faz um questionamento e ele mesmo responde. Em vários textos você vai encontrar isso. Paulo perguntando e respondendo, no sentido de que ele era também daquele povo, né? Ele conhecia os costumes daquele povo e ele tinha se comportado daquela maneira, né? Durante muito tempo da vida dele, ele era zeloso, né? Continuava zeloso à palavra, mas ele, pelo zelo dele, ele apontava, ele mostrava quem não estava sendo correto, né? Quem não estava andando de acordo com os costumes dos judeus, né? E aí agora, nesse momento, ele começa a apontar para Cristo, para esse mesmo povo que também agia da mesma maneira que ele, né? Então ele questiona, depois ele responde, mas ele responde como velho homem, vamos dizer, Paulo falando com Paulo, né? Saulo falando com Paulo, né? Paulo fala, Saulo responde, não, Saulo fala, Paulo responde, e aí vai. Esse tipo de diálogo é um diálogo imaginário, né? E isso acontece muitas vezes aí, porque ele conhecia esse povo, né? E sabia até que ponto eles iam chegar no sentido do zelo da palavra e dos costumes deles, né? E como aquela igreja, a gente já falou no domingo passado, aquela igreja numa época lá em que eles foram pelo imperador lá, pelo Cláudio, foram expulsos de lá de Roma, né? Os judeus foram expulsos, ficaram os cristãos, os gentios, né? E daí o que acontece? Quando esses judeus voltaram, eles tiveram que se submeter uma direção daquela igreja, vamos dizer assim, que tinha sido formada por eles, mas que agora estava com os cristãos que tinham, os novos, né, convertidos, que tinham costumes diferentes dos deles, né? E eles tinham que se adaptar novamente, tinham que reentender, né, reestruturar a cabeça deles para poder conviver com esses costumes que agora, pela graça, por Jesus, pela graça de Deus, eles não precisavam mais
está observando aquelas leis, porque aquilo tudo ficou, né, como ensinamento, e agora veio aquele que transformou tudo isso, fez uma nova aliança. E para entender essa nova aliança era difícil. Então Paulo vinha corrigindo eles, né? Vinha ali constantemente corrigindo. Eles se achavam diferentes ou superiores. Então Paulo colocava todos numa condição de pecadores, né? E aí ele começa a falar muito sobre isso. Então é uma constante nesses textos agora essa correção, né? Correção de mente, redirecionar, né? O renovar a mente, como depois a gente vai ouvir em outros textos, né? É o renovar a mente constantemente, né? Porque a gente vai recebendo influências do nosso meio e das pessoas e a gente começa a viver de uma maneira em que de repente, de vez em quando, você precisa reajustar as coisas, né? Você começa a trazer muitas coisas para a sua vida, até religiosa, né? E começa a aplicar sendo um fato, e não é, né? Aquilo não é para ser vivido, né? Para o cristão. Jesus já veio para que tudo aquilo ficasse para trás e agora uma nova aliança, né? E a gente tem que viver essa nova aliança na nossa vida, né? Nossas vidas. A gente vivia de uma outra maneira, agora a gente está com Cristo, então vamos viver diferente, né? Sim. E acho que é o que ele quer mostrar em Romanos e mostrar para a gente hoje, né? Sim. Amém. Pastor, quer falar? Então, esse versículo aqui, o 28, porque não é judeu, né? Quem é o apenas exteriormente. Então, aqui, como a Bíblia é do passado, presente e futuro, então pode dizer que está falando também conosco aqui a parte exterior, né? Porque eles eram apenas a parte exterior, achando que já era suficiente para eles. E quando se fala aqui exteriormente, está se referindo à descendência física de Abraão. Então, não é porque você é descendente de alguém, trazendo para os nossos dias, que você é uma pessoa salva. Não é porque você é filho de pastor, de presbítero, de um líder, que você é salvo. Então, aqui, ele está exortando, né? Paulo está exortando aquelas pessoas que achavam porque era descendente de Abraão, era suficiente. Então, aqui, Paulo dá uma exortada. Depois ele fala aqui quem é, né? Porém, judeus, ou seja, vamos pegar para nós, o cristão, nós aqui, é aquele que interiormente é circuncidado, né? Hoje não temos judeus, não temos a lei já sendo prática, né? Sobre circuncisão, mas ele estava dando uma exortação, porque a pessoa, eles lá naquele tempo, e hoje, nosso tempo também, porque é filho de tal pessoa, vai ser pastor, porque é filho de pastor, filho de presbítero, tá, nada disso, é individualmente a bênção. E ele estava recebendo uma exortação. Eu sou da descendente de Abraão, é suficiente, nada disso. Hoje, trazendo para nós, nada é suficiente porque é uma pessoa, né? Então, nós temos que ter a nossa experiência própria. Amém. Seria quase como uma circuncisão de coração, né? Às vezes as pessoas externamente elas foram circuncidadas, elas são lá, né? Estão mostrando isso, né? Elas foram batizadas, elas frequentam os templos, elas dão as ofertas, os dízimos e tudo mais, mas o coração não foi transformado. Então, externamente, a igreja olha para aquele cristão como, puxa, ele dá os dízimos, ele canta, ele fala em línguas, ele pula, ele tal, mas às vezes é tudo uma coisa externa só, é uma coisa superficial, né? Não é uma coisa profunda, não é uma coisa de transformação, né? Às vezes são só hábitos, né? E aí a gente talvez trazer para a nossa vida, né? Como não ter essa coisa do fator religioso como essencial. Ele pode permear a igreja, mas não ser o essencial para a nossa vida cristã. O essencial é a transformação de coração e de mente. Isso é essencial. E isso talvez as pessoas às vezes não consigam enxergar, porque às vezes não é tão assim, tão aparente, no sentido das pessoas verem, olha, eu dei a oferta, eu fiz isso, eu fui lá, né? Mas a mudança de coração nos atos do dia a dia daquela pessoa é um ato de transformação. É verdade. Amém. Mais complexo. Amém. Que às vezes, hoje, nós vivemos muito pela aparência, né? É pela aparência. E não é isso. É parte a cara de crente, né? Cara de crente, né, pastor?
Mas olha só, isso não, é mais o quê? Para nosso estilo de vida, é nossa experiência com Deus, é o nosso testemunho de vida, né, que é importante para nós. Quem olha para você pode saber quem você é, de acordo com o tempo que você está andando com a pessoa. Você anda com a pessoa, você vai conhecer quem é. Às vezes você vê a pessoa lá pregando, é uma bênção, ou cantando muito bonito, uma bênção, mas você caminha um pouco com ele, você vê que não é nada daquilo, é todo externamente. Né? É isso aí mesmo. Amém, Sim. meu irmão. Tá. Então isso que o pastor falou, Edgar falou também, mas vamos ler aqui no segundo bloquinho, que é essa questão, mas tem muito a ver, é onde ele fala assim, quem que é o verdadeiro crente, né? Então é isso que nós vamos ver nesse próximo bloquinho, do 25 ao 29. Eu vou ler aqui primeiro, tá? Vou ler, mas depois eu vou ler de uma forma um pouco mais simples, né? Porque às vezes a gente lendo assim, do jeito que está escrito, rapidinho, a gente não vai entender bem a ideia, mas a gente vai conseguir. Quer ver? Ó? Vamos ler do 25 ao 29? Eu vou ler assim de uma vez só, depois eu vou voltar um pouco. 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, ele cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Olha só, né? A gente vê, né, muito essa palavra circuncisão e circuncisão, mas se a gente lê de uma forma bem simples, a gente vai falar do crente e do que não é crente. A circuncisão é uma marca, né? É uma classificação, eu gosto de usar também, é classificado como crente, é classificado como judeu ou não, né? Se a gente entender de uma forma mais simples aqui, eu vou ler dessa forma, da minha forma, né? Porque se a gente ter a classificação de crente, né, que a gente falou aqui, crente aparente, se a gente tem essa classificação, essa marca ou essa designação, quando a gente fala, eu frequento ali, eu sou evangélico, eu sou crente, né? Então ele fala aqui assim, ó, se ser crente só tem valor se você andar dentro da palavra. Se você transgride a palavra, então esse ser crente seu já não é mais ser crente, se você não está andando segundo a palavra. Aí ele fala assim, porque os não crentes, a hora que eu falar em circuncisão, estou falando dos que não são crentes, tá bom? Porque os que não são crentes, se ele andar de acordo com o que é o ensinamento de Deus aqui, de Jesus, se ele andar segundo a palavra, se ele não está classificado como crente, mas ele está andando aqui. Aí ele fala, será que esse cara não é considerado crente? Já que ele obedece a Deus, ele anda na lei? Entendeu? Ele não tem a marca, ele não tem a classificação tal, mas ele está andando aqui. Será que ele não é um crente? É assim que ele fala. E aí ele fala, e é esse que ele não é crente por natureza, ó, no 27. Ele não é crente por natureza, mas ele cumpre a lei. E outra coisa, ele pode cobrar você que é crente. Lembra que a gente falou aqui atrás? Ele está... Porque ele, dentro dos conceitos dele, do aprendizado, do praticar o bem, ele segue, né, o que a palavra pede. E aí ele vê pessoas que são classificadas como crente e não segue, ele às vezes cobra, ele fala, mas você não é um crente, você não pratica isso, e por que você está fazendo isso? Então ele fala, às vezes, uma pessoa que pratica o bem, e não é crente, mas ele anda segundo a lei, ele pode até ser considerado um crente, e às vezes ele te cobra, é isso que ele fala aqui. E aí ele fala assim, a partir do 28, ele fala assim, então, o crente não é só exteriormente, que é isso que o pastor e o Edgar estavam falando. Não é só
quem apenas exteriormente, mas sim é aquele que é de coração, ele fala. Então, interiormente, quem é o crente, né, o marcado ou classificado como crente, é de coração e é no espírito, e não segundo uma regra, não segundo uma marca, não segundo uma placa de igreja, uma classificação que você colocou, mas sim o seu coração, o seu espírito. E o seu louvor não procede dos homens, procede de Deus. Então, aqui no finalzinho, ele está chamando essa nossa atenção, quando ele fala assim, que ele fala, quem é o verdadeiro crente? Inclusive, ele até está falando, tem crente que não é crente, que é mais crente que o crente, né? Brincando aqui com essa palavra, que quando ele fica falando circuncisão, né? Mas ele está falando isso, ele está falando que vale quando você é do coração, é a sua vida, é como você vive, é como é você na parte espiritual, é que não procede dos homens, é de Deus. Então ele fala que esse é o verdadeiro. Então, esse bloquinho aqui no final do capítulo 2, quando ele fala como é ser um verdadeiro crente, é que na hora que eu li assim, do jeito que está, eu li assim correndo, você não vê tudo isso. Mas quando você simplifica, como a gente fez aqui, né? Falar, é crente ou não é crente? É marca, é classificado ou não? É uma placa de igreja? Como que é isso? Ele está deixando isso aqui claro. No primeiro bloquinho, ele chama a nossa atenção assim, aí você é crente, você tem responsabilidade, porque se você não andar como crente, você pode ser cobrado, e inclusive o nome de Deus pode ser blasfemado por tua causa. Mas no primeiro bloquinho ele fala, você que conhece e não cumpre, você que é crente e não vive, é com você que eu estou falando, é isso que ele falou assim, com você que eu estou falando. Ó o perigo, você que tem um monte de responsabilidade e não está fazendo o que deveria. É com você que eu estou falando. E aí, no segundo bloquinho, ele está falando, quem é o verdadeiro crente? Está deixando isso muito claro. Apesar das palavras aqui, ele está deixando isso muito claro. Alguém quer falar alguma coisa, pastor? O microfone está fechado, Tem pastor. som. Agora sim. Interessante que falar é muito fácil, né? Mas viver é difícil, né? Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. E na vida espiritual também, né? E nesses meus anos de ministério, né? E tive muitas experiências negativas também, assim, de pessoas. Pessoas também que falam, não, mas é a parte interior que vale, é isso aí. Sim, o interior vale, mas o exterior também, não pode, porque o interior, às vezes, reflete o exterior. Uma pessoa veio falar comigo uma vez e falou assim, pastor, como que aquela pessoa pode ajudar no ministério, às vezes até servir ceia, se ele não conversa comigo? Olha só. Como é que ele pode? E a resposta. Aí outra falou assim, olha, pastor, mas eu vi essa pessoa aí, ele estava dançando num bar, e daí, pastor? Então, o pastor sempre é cobrado nisso aí, né? Oh, mas ele faz parte da liderança, como que é? Então, realmente, irmãos, o testemunho nosso vale muito. Vale a parte interior, mas o exterior também vale. Porque, às vezes, a pessoa se justifica, né, toma uma posição não de um cristão, para falar que não, mas que manda o interior, que manda o interior. Não é isso. Nós não podemos esquecer que o nosso testemunho de vida vale muito. E às vezes você não fala de Jesus, mas o seu testemunho fala muito mais alto, né? É por isso que às vezes você fala assim, nossa, aquela pessoa é diferente, deve ser cristão, por causa do testemunho dele, né? Pode ver no serviço a diferença se você vê entre um homem e outro. A diferença, você vê aquele que está na roda das pessoas que ficam contando piada, o verdadeiro cristão chega lá, está aquele ambiente que não é propício para ele, ele pega e sai. Então, realmente, é muito importante o interior, sem dúvida nenhuma, mas não podemos esquecer também do nosso exterior, em todos os aspectos, até mesmo, né,
em alguns aspectos, por exemplo, dentro da igreja, falando sobre doutrina, algumas roupas escandalosas, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, o pregador, e falou assim, pastor, não dá para eu pregar. Aquela pessoa não é da nossa igreja aqui. Aquela pessoa assim, com aquela roupa lá e daquele traje lá. Eu falei, pastor, ô meu irmão, pastor, não olha. Eu falei, pastor, eu sei que não olho, mas faz favor, né? Então, então realmente, ele falou assim, olha, tem que falar alguma coisa. Aí eu tentei justificar, mas não teve jeito não. Eu apanhei ainda. Então, na igreja, por exemplo, na igreja, tem igreja que os católicos, que são pessoas também que eu considero pessoas abençoadas por Deus também, dentro da graça do Senhor, né? E não estou falando sobre salvação, isso é salvação, é Deus é que sabe, cada um, jamais podemos julgar quem é salvo ou quem não é. Eu sei da minha salvação, né? Então, mas pode ver a reverência que tem da igreja. E às vezes nossa igreja, a pessoa vai de qualquer maneira na igreja, veja um culto especial, né? No casamento ele não vai, mas na igreja vai. Agora, quando é um acampamento, assim é diferente, né? Diferente. O próprio ambiente é diferente, né? Mas às vezes eu fico até preocupado, né? Não estou me referindo só à nossa igreja, mas todas as igrejas que eu visito, né? Nossa, há uns 20 anos atrás era totalmente diferente, né? Mas o importante é você, o seu interior, mas nunca esquecendo o exterior. Amém. Amém. Eu também queria reforçar, antes da gente ir para o capítulo 3, eu queria reforçar essa frase que ele pôs aqui no primeiro bloquinho, né? Que ele falou que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ele está falando com as pessoas que são os judeus, têm a responsabilidade e o conhecimento, têm que fazer algumas coisas e não fazem, né? Então, quem conhece a lei não pratica, né? Ao mesmo tempo que Deus é blasfemado por conta desses, a gente também tem que ver que as pessoas que andam direitinho, que cumprem, que a sua vida é o testemunho para a honra e glória do nosso Deus, essas pessoas também trazem esse bom testemunho, ele enaltece o nome de Deus, enaltece a nossa vida com Deus. Então, do mesmo jeito que ele fala aqui o mau crente pode atrapalhar, o bom crente também vai ajudar. Esses nossos trabalhos e nossos testemunhos, a nossa vida, ela pode trazer pessoas, né? Ao mesmo jeito que a gente andar de forma errada pode desviar pessoas, o nosso segmento correto pode trazer pessoas para Deus. Edgar, isso aí... Então, Marcelino, talvez também, às vezes a gente só coloca assim, a gente está falando, lógico, está falando de igreja, está falando dos irmãos, né? Mas até na vida, no dia a dia mesmo, nas coisas mais simples do dia a dia, né? Vão mostrar essa preocupação com o próximo, né? E também isso pode atrair, pode trazer pessoas até para a igreja. Você fala, mas é um ato muito simples isso, não, né? Um ato de você ver uma garrafa de plástico na calçada, né? E tem um lixo próximo. Você vai lá, pega aquela garrafa que não foi você que jogou, né? E joga naquele cestinho de lixo e tal. Alguém vê. Aí você fala, mas isso não é nada, né? Mas tem alguém olhando ali. Aí no outro dia também você faz alguma coisa muito parecida com isso também, né? Isso é testemunho também de preocupação com o próximo, porque saber que aquela garrafa pode se multiplicar e entupir alguma coisa, e entrar na casa de alguém a sujeira numa chuva, tal. Então até o próximo, até a preocupação simples, né? A gente acha que é só, né? Coisas muito ligadas ali dentro da igreja, a falar a palavra, a pregar, isso e aquilo também, né? Mas às vezes os pormenores da vida vão dando esse testemunho que vão agregando para você credibilidade. Puxa, aquele ali, olha, tem alguma coisa diferente, ele se preocupa com aquilo, com aquela coisa simplesinha, né? Tal. É perigoso você ouvir alguém falando que eu jogo lixo no chão porque se eu não jogar não tem emprego para o gari, sabe? O gari não tem o que limpar, sabe?
É quase isso, né? Justificar um erro, né? Ou cometer um pecado e depois Deus vai me perdoar, sabe? Assim, é uma coisa meio, quanto mais pecado, mais glória, mais perdão eu tenho, sabe? Então não justificar isso, não comparar atos ruins, né? E falar que isso vai gerar alguma, não, é que isso vai gerar problemas e não só físicos, não só da comunidade, mas sim para você em questão de igreja, testemunho passo a passo na sua vida, né? Cuidar desses detalhezinhos. Esse zelo com a palavra não é só leitura, né? É entendimento dessa palavra de que você tem que amar o próximo. E às vezes amar o próximo é pegar uma garrafa de plástico do chão e colocar no lixo. Isso é amar o próximo. Você fala, não é nada, não, isso não é nada. É, porque alguém está vendo o seu amor com a cidade, o cuidado com onde as pessoas vivem, né? E pensar no próximo, né? Isso também é interessante. Amém. Pode complementar, pastor, com o microfone, né? Amém. O que o Edgar está falando, uma vez aconteceu uma coisa interessante. Eu estava vendo uma discussão de trânsito, né? Aí eu falei, cara, mas que puxa vida, eu estava para variar, eu não tenho pressa, né? Não tenho pressa. Então, imagina, eu lá no trânsito, estava sendo parado porque tinha duas pessoas discutindo no trânsito, pararam o carro, discutindo. Ah, meu Deus do céu! Quando eu faço assim, quem que é? O meu colega, um pastor colega, rapaz, discutindo, querendo brigar com o moço, e o moço mais calmo. Ô, pastor, tudo bem? Imagine só o que aconteceu, né? Nunca mais esqueci isso aí. O moço não queria nada discutir. Não, desculpa. E ele... E a mulher dele dentro do carro, a esposa do pastor, apavorada. E o pastor não quer nem saber, não. Aí eu falei, oh, meu Deus do céu, nunca mais esqueci. E acho que também nunca mais esqueceu, viu, de mim? Só isso aí. Aprendizado, né? Então tá bom. Seguindo aqui, então a gente fechou o capítulo 2, né? Agora a gente vai entrar no capítulo 3, né? No capítulo 2 ficou bem visível para a gente, né? Que a principal mensagem é a igualdade entre judeus e não judeus, entre os crentes e não crentes, né? Então, perante Deus, todos somos iguais, mas ele coloca de uma maneira bem didática, né? A separação entre crente e não crente, ele fica falando dessas diferenças, mas mesmo assim ele fala que todos são iguais, mas que essas diferenças às vezes nos conduzem a fazer coisas que são relevantes. Então, por isso que ele fala só quem julga é Deus, e nessa separação aqui que ele fala, os judeus é pior ainda, porque ele deveria ser, conhecendo tudo, deveria ser melhor, então ele tem uma responsabilidade a mais. Né? E aí depois ele fala, mas quem é o verdadeiro crente? Então, ele, apesar de ele ficar separando as pessoas, ele deixa muito claro que existem esse tipo de coisa e qual que é o correto. E que tudo vai fazer diferença perante Deus. Então, esse capítulo 2 aí ficou muito bacana a gente entender isso, né? E agora nós vamos para o capítulo 3. No capítulo 3, ele vai falar da salvação. Mas Marcelino, Oi. deixa eu, antes de você entrar no capítulo 3, aí só complementar a fala ali do pastor, e essa assim, quando fala ali do verdadeiro israelita, né, às vezes eu já vi pessoas pegando esse texto para querer explicar o motivo de não ir para a igreja, sabe? Que é aquela questão lá, o que importa é o seu coração, é o interior, isso aí, então se alguém cair numa situação dessa, saber que aqui nós estamos falando de pessoas, né, que estão na igreja, né, estão vivendo em comunidade, e que há necessidade, sim, de estarmos na igreja, de estarmos em algum local de adoração a Deus, tá bom? Fechou? Vilmar, muito bem colocado, Vilmar. Eu acho até que cabe aqui esse reforço. Você tem razão. Porque muitas pessoas acham que não precisa ir para a igreja, porque se você do seu coração e você pega esse pedaço. E, na verdade, você tem razão.
aqui, quando ele fala isso, ele fala da gente, da nossa conversão, né? Da nossa vida, né? E da nossa marca, vamos chamar assim, não ser apenas exterior. É só isso que ele quer dizer. Ele fala que tem que vir de dentro. Ele não está falando aqui sobre igreja. E tem muita gente que você tem razão, que às vezes pega um negócio específico, se justifica, né? E aí todo o resto, que quando a gente fala qual é a importância dos irmãos viverem unidos, qual é a importância da congregação, qual é a importância da intercessão, da reunião, tem tanta coisa que vem beneficiar a reunião, né? A união na igreja, a vida em comunidade, enfim. Tudo isso, às vezes, fica para lá, porque a pessoa pega um trechinho aqui, faz uma leitura e acha que se eu sou cristão de coração já é suficiente, né? É verdade. Muito bem colocado. Eu falei isso porque esses dias eu peguei numa conversa lá, já estavam conversando lá num lugar, né? E a pessoa batia no peito e falava assim, não, desde 2014 eu não sigo mais nada, porque o que vale é o coração, é a intenção, é aquilo lá, que todo lugar é bom. Aí eu falei, eu não concordo com isso. Mas isso é uma outra discussão para outra escola dominical, tá bom? Mas interessante essa Marcelino. Pode Marcelino. falar. Pode falar. Pode falar. Não, então, e por que, então, dessas escolas bíblicas? É para a gente aprender sobre as coisas, porque muitas vezes a gente fica só com a gente, na igreja, lendo a palavra, tudo. As bíblicas dominicais são para isso. Porque eu fiquei muitos anos em igrejas que eu ia na escola bíblica, ou deixava de ir, ou ia, não ia. Então, a gente não tinha uma noção. Agora, a partir da hora que você começa a frequentar a escola bíblica, a estudar a palavra com os irmãos, a visão da gente vai mudando em certas coisas. Muitas vezes a gente está fazendo uma coisa, e aí quando a gente está na escola bíblica, fala, nossa, não é mesmo? É por isso que a escola bíblica seria bom que todo mundo assistisse, que frequentasse, porque porque a gente fica no nosso, vai na igreja, volta da igreja, a Bíblia, vai, é uma bênção, é uma bênção. Mas se a gente não estudar a palavra, a gente muitas vezes passa despercebido, faz uma coisa despercebida, que está ali naquele mundo. Então, por isso que eu falo, eu amo a escola bíblica, todo o tempo que eu puder na minha vida, eu vou ser frequentadeira, porque o que vocês estão falando aí hoje está sendo para a minha vida. Puxa vida, é mesmo, né? Essa o irmão falou aí de uma garrafinha de água, separar o lixo que eu faço, eu separo que a pessoa que leva, põe tudo na sacolinha, o lixeiro, para as pessoas não ficarem enfiando a mão no lixo, eu separo. Então, as pessoas, isso daí que o irmão falou, que o Edgar falou, é um alerta para a gente, tudo é um alerta para a gente, e para a gente, para a vida da gente. Então, a escola bíblica nem para isso. A gente vai aprendendo, vai tirando. Nossa, tem sido assim, que nem da outra vez que eu falei aí, que o Edgar falou. Nossa, eu falei, Jesus, é tudo para mim. Eu falei, Senhor, obrigado. Então, a escola bíblica a igreja, o culto é bom, tudo é bom, mas a escola bíblica é muito importante, porque a gente vai aprendendo talvez seja uma coisinha aqui, ó, que eu li, puxa vida, eu não entendi. Aí o irmão vem, aqui em Romanos, explica, fica para a minha vida. Então, é isso daí. É uma troca que eu acho que é muito bom, muito maravilhoso. Amém? Marcelino, Helena, muito legal. Amém, isso. Pode falar, Edgar. O que a gente tem também depois, nessa época, lógico, estava sendo instruído ali um povo que ainda não tinha toda essa literatura que a gente tem hoje, né? Mas com a Bíblia na mão, estudando e lendo, a gente vai ter muito claro, e até mesmo para passar para aqueles que fazem o questionamento que o Vilmar falou aí, que fizeram, tem vários textos, muitos textos na Bíblia que falam sobre a alegria de ir para o templo congregar. Né? Alegrei-me quando ia para a casa do Senhor, é bom que estejamos congregados, sabe? Então conta muito sobre congregar, sobre estar na igreja, estar no templo adorando a Deus. Então, conhecendo a palavra, você vai ver que isso é super importante. E quando alguém questionar isso, você fala, olha,
Cristo falou isso, olha, é bom que estejamos juntos, né? Estejamos juntos ali, um fortalecendo o outro. Então, assim, mesmo do Velho Testamento, você traz muitas, né, informações de que era bom estar junto adorando a Deus. Não em casa sozinho, ou, sei lá, também, né, adorando a Deus em casa. Mas era bom e era agradável a Deus, era bom para Deus, ficava feliz de você estar lá junto com os irmãos adorando, né? Então, assim, simplesmente citar os textos bíblicos, em Hebreus fala sobre isso, Romanos vai falar, você tem alguns salmos, você tem textos bíblicos antigos que falavam da alegria do povo indo para o templo. Então, assim, é lembrar desses textos e, ó, como dizer, da mão para a boca, falar para a pessoa. Olha Cristo falando aqui, olha Paulo falando aqui, olha, né? Então você conta para esse irmãozinho que está em dúvida em se é bom ir para a igreja ou não, né? Os textos bíblicos, os ensinamentos da Bíblia, né? Que nos basta, né? Tem que seguir a Bíblia, né? Amém. Amém. Então, e aí, só para finalizar, mas a gente vai entrar no capítulo 3 domingo que vem, que agora também só tem 5 minutos, aqui eu vou passar para o pastor fazer oração, mas só para adiantar, no capítulo 3, né, ele vai falar da salvação, como é a salvação, e ele deixa alguns conceitos bacanas, bem sedimentados para nós, a gente vai ler e vai ver isso, né? Que ele vai colocar, ele vai falar sobre o pecado. Salvação do quê? Do pecado. E como que ele vai colocar o pecado, né? Porque a gente, antigamente, todos éramos presos ao pecado, né? Jesus veio para nos libertar, para nos salvar. Ele vai deixar isso claro. Então, ele vai falar que todos somos pecadores, e não é exceção judeu, de novo, ele vai falar sobre isso. E aí ele também vai falar sobre a fé em Cristo, que nos salva, né? Então, o capítulo 3 também é muito bacana. Eu acho que essa carta de Romanos, realmente, quando as pessoas, os estudiosos falam que ela é uma das mais importantes, é mesmo, ela é bem estruturada, traz muita informação, muito conhecimento. Conforme a própria irmã Helena já testemunhou, né? A gente vai lendo com calma, a gente vê tudo isso, né? Então, eu vou passar aqui para o pastor, se alguém quiser também falar mais alguma coisa. E lembrando também, pastor, vamos orar, né, pela Nadir, a irmã do Milton. Ela está hospitalizada, vamos aproveitar na oração e orar pela Nadir, irmã do Milton. É do Bonac, é isso? É. Amém. Amém, então. Então vamos agradecer a Deus, né? E pedir para que o Espírito Santo de Deus toque no coração de toda a igreja, né? E mostrando a necessidade de um estudo bíblico, né? É onde nós tiramos algumas dúvidas, né? Então, aleluia. Glória a Deus pela vida de vocês, da vida de quem participa. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer por esse estudo bíblico, pelos teus servos, pela vida do Marcelino, do Edgar. Pai amado, continue capacitando os teus servos. Pai amado, quero abençoar todos que participam da Escola Bíblica Dominical, que é tão importante para nós. Agora, Pai amado, coloca a vida da Manamir no teu altar, a irmã do Milton Bonac, cubra ela com teu sangue, dê a vitória que ela necessita, Pai, liberta ela de toda e qualquer enfermidade, de todo mal. Junto com ela, Pai amado, também quero pedir aquela pessoa que estará um dia assistindo a esta escola dominical, através da internet, do YouTube, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja um poder de cura, de libertação, mas também de ensinamento. Obrigado, Deus. Pai amado, agora quero também pedir, meu Deus, continue abençoando o culto de hoje, o musical de hoje à tarde e à noite, seja, Pai amado, uma bênção, assim como foi ontem. Obrigado por tudo. Estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. Edgar. Amém. Amém. Pela bênção. Deus abençoe a todos, viu? Amém. Bom domingo. Obrigado aí. Amém. Abençoado. Domingo abençoado. E vamos lá para o nosso evento, nosso musical Alma. E não vai esquecer, para quem tem carro, né?
Terezinha, pela intercessão ontem. Obrigada, Senhor, irmãos, que Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Saudade.